Eu sou nascido, né, no agronegócio. Eu sou agro de pai, de mãe, de pé, de tudo, de cabo a rabo, como diz. E a gente vem, o agro hoje passa por né, o agro é pop, o agro é a locomotiva do Brasil, alimenta o mundo, 1,2 bilhões de pessoas são alimentadas pelos brasileiros, enfim, dados maravilhosos que a gente tem. Mas essa é uma realidade muito recente para o agronegócio. Muito recente. Isso é coisa que no agro você falar em 4, 5 anos não é nada. Então a gente vem dessa origem, lá do agro, lá de trás, onde você não tinha luz na fazenda, onde você não tinha energia elétrica, né? A energia era motor a diesel que você ligava de noite. Aí o pessoal perguntava, que horas que é para desligar a luz? Tal hora. Daí, tal hora, dava uma piscada na luz, piscou a luz, é que daqui a 5 minutos eles vão apagar. Então, acenda, liga a lanterna, liga o lampião, né, vela. E esse era o agronegócio aí que a gente fala, 1970, 1980, nessa batida. E o agronegócio, hoje, ainda, no meu ponto de vista, ele ainda tem uma visibilidade muito restrita. As pessoas veem uma pontinha do agronegócio, eles não veem o todo, não veem a estrutura, não veem como acontece o agronegócio, como é para você chegar lá na ponta, como que é para o alimento chegar lá na tua mesa, como foi todo o processo lá do início até o final. Então, num ponto, participando do sindicato rural, problemas de ordem ambiental enormes na nossa região, né? Governo do Lula, à época, inclusive, decretando um parque nacional em área extremamente produtiva dos Campos Gerais. A gente tem problemas com, por exemplo, uma unidade estadual de 400 mil hectares que quebra toda a nossa região se colocarem restrições maiores. Nós temos legislação hoje dentro da questão do judiciário, né? O Paraná segue o Código Florestal, o Paraná segue a Mata Atlântica, e os problemas da época não eram diferentes. E aí eu comecei a participar mais do sindicato para tentar resolver esses problemas e colocar um pouco o sindicato, ele se aproximar da população. A gente ainda é muito afastado, ainda é um negócio lá de fora. E hoje, né, com a tecnologia, com a internet, com a comunicação, com o podcast, com o que for, com rádio, TV, cada vez mais você quer saber como acontecem as coisas. Como acontece uma gravação? Como é que é esse estúdio? Como é que são as pessoas aqui dentro? Como é que faz esse som? Então, com isso, o agronegócio precisa trabalhar mais para se abrir para as pessoas. E eu trabalho muito isso. A questão da gente colocar, se abrir, colocar as pessoas conhecerem como a gente trabalha, como funciona. Dá voz ao agro. Dá voz ao agro, dá hoje a TV, dá visualização, você conseguir compreender que o brasileiro não compreende a produção do alimento e a importância da produção do alimento. O Brasil nunca passou fome. A gente tinha até os anos 80, até os anos 80 e poucos, o Brasil não tinha só segurança alimentar, mas nunca o brasileiro passou fome. O brasileiro não passou guerra. Então você tem pessoas, por exemplo, vindo da Europa, que você vai na casa de alguém e ainda tem uma despensa que tem comida para 6 meses, para um ano, porque essas pessoas passaram fome. Então essas pessoas sabem valorizar o produto. O brasileiro muitas vezes não sabe valorizar porque a gente tem abundância. Então, se você vive num lugar com abundância de determinado produto, você não vai dar tanta atenção para ele. A hora que ele faltar, você vai dar atenção. E no Brasil a gente não dá atenção para isso. Então não dá atenção para a alavanca que o agronegócio traz. Outro dia comentavam do crescimento do PIB, né, 1,4%. E aí a pessoa falava para mim, escute, mas o crescimento do PIB, sempre fala do agronegócio, que isso, que é locomotiva, mas quem alavancou foram as indústrias. Sim, mas eu falei, quantos por cento da indústria brasileira está alavancada no setor primário? Então, por exemplo, a região dos Campos Gerais, a maioria das nossas indústrias, os ícones das nossas indústrias estão diretamente ligados ao agronegócio. Sem dúvida. As indústrias moageiras, se não tiver soja, não moe. Sim. Você tem indústria madeireira,
Se não tiver a madeira ali, ela não existe. Não é nem uma indústria que passou por um segundo, terceiro estágio de transformação. Ela está no primeiro. Né? Inaugurando uma maltaria enorme, diretamente ligada na cevada. Então, a gente tem orgulho disso, vive isso há muito tempo, e hoje a gente vive num momento onde a gente está em destaque. Né? E esse destaque, a gente precisa, as pessoas têm que entender e participar disso. Gustavo, em relação ao que você comentou do sindicato, você como presidente do núcleo dos sindicatos rurais da região dos Campos Gerais e de Ponta Grossa, quais são as iniciativas para as pessoas conhecerem mais um pouco do trabalho do sindicato? A gente trabalha de A a Z dentro do agronegócio, né? Desde o pequeno produtor, por exemplo, no caso de Ponta Grossa. Tivemos agora recentemente uma vereadora, um desses mandatos coletivos. Eu particularmente sou contra mandato coletivo. Eu acho que você está dando desigualdade na competição, mas a vereadora propôs que só podia ter alimentação orgânica dentro da merenda escolar. Bom, ok. A produção de Ponta Grossa, para colocar alimento na merenda escolar, toda a produção convencional, orgânica que for, não atinge 30% do volume total. Então, o que é a ação do sindicato? Olha, você ia quebrar todos os pequenos produtores de Ponta Grossa e até regionalmente, porque muita pouca gente produz orgânico. Você precisa trabalhar para derrubar. Derrubamos a lei, a prefeita vetou, a gente conseguiu manter o veto trabalhando com os vereadores, para que a gente trabalhe para aqueles que querem produzir orgânico, produzam e vendam, quem quer produzir convencional, produz e venda, e atingir os 100%, e não 30%. Então são ações como essas que vão aparecendo e a gente vai incorporando, né? Ontem mesmo estava numa reunião, o pessoal com uma demanda de um produtor, por questão de áreas em unidade de conservação, Parque Nacional, diz que a Luiz Dreyfus não quer comprar a soja dele. Então nós temos que atuar. Outro falando, olha, não ligaram energia na minha propriedade. A Copel não liga a energia na minha propriedade. Opa, nós temos que atuar. Por questão de uma unidade de conservação que não existe. Então, as demandas vêm, a gente elenca e trabalha. Né? Então, e trabalhando no grupo, conjunto. A gente precisa de associações fortes, sindicatos fortes, a gente precisa trabalhar junto com as cooperativas, a gente precisa trabalhar junto com as organizações do Estado, Federação, FAEP, o CEPAR, precisamos trabalhar junto com a União, CNA, FPA. Então a demanda que vem dentro do agronegócio, a gente tem que trabalhar para defender os interesses do agronegócio, que é o interesse do Brasil.